Boa noite, metroviários de Cristo e demais amigos que nos acompanham pelo canal da UEMESP. Eu sou Johnson Lins e estou aqui representando a UEMESP, a União dos Evangélicos do Metrô de São Paulo. E eu gostaria de fazer aqui uma leitura no capítulo 11 da Carta aos Hebreus do Novo Testamento. Nós já meditamos na última devocional e vamos novamente falar um pouco neste capítulo. Na verdade, faremos a leitura deste capítulo 11, que também é chamado capítulo dos heróis da fé. Então ele inicia assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a fé é o significado de estarmos aqui hoje, inclusive falando desta palavra. Continuando, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aqui ele fecha essa primeira parte, dando destaque à necessidade da fé para aqueles que buscam a Deus e querem agradar ao Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu vou só dar um intervalo aqui nesse verso de número 15, né? Nós lemos até do 1 ao 15, e é interessante como ele destaca essa questão da terra. Então, estes heróis na fé, esses primeiros homens chamados por Deus, e Sara também, que era a mulher chamada por Deus para cumprir este mandado e para receber esta promessa, eles creram sem ver aquilo que estavam crendo. É interessante porque no primeiro versículo diz que a fé é o fundamento da esperança, ou seja, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é o fundamento da esperança e a prova do invisível. E eles saíram da sua terra, saíram do seu povo, saíram com suas famílias, saíram da sua herança terrenal e foram em busca de uma herança prometida pelo seu Deus Yahvé. E eles não tinham certeza para onde iam, mas sabiam
que o destino estava certo. Sabiam que havia alguém, ou seja, havia um Deus que os levavam a esta promessa, a este objetivo. E Deus foi cumprindo assim na vida deles, passo a passo, esta promessa, conforme nós lemos na palavra de Deus. Está lá no livro de Gênesis, nós vamos ver ali no percurso do livro de Gênesis estes acontecimentos, principalmente após o capítulo de número 10, 11, 12 em diante, nós vamos ver esses acontecimentos. Então, para nós encerrarmos esta primeira parte que lemos de Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 15, eu fico aqui com os últimos versículos. E se na verdade se lembrassem daquela terra, ou seja, daquele lugar, daquela pátria de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, quem dera todos nós tivéssemos a mesma expectativa que tiveram os pais na fé. Esses primeiros que foram aqui citados, como foi citado aqui, Abel, Noé, depois Abraão, Isaac e Jacó, da mesma família dos hebreus, e eles creram nesta promessa e creram no Deus que eles estavam servindo. Então é necessário que a fé esteja em primeiro lugar para aquele que deseja agradar a Deus e que espera os galardões, as recompensas de Deus. As recompensas, elas só podem vir a nós se for pela fé. A fé natural é aquela que nos potencializa a todos os dias acreditar que nós vamos acordar, nós vamos ir ao trabalho, que toda vez que estamos, enfim, acordados, estamos vivos. Então isso faz parte da nossa fé natural. Cremos em coisas naturalmente, mas a fé espiritual é aquela que transcende a fé natural. É aquela que transcende a nossa capacidade humana de fazer as coisas. É aquela que enxerga após os obstáculos. É aquela que vê com os olhos da fé e não com os olhos carnais. Então, nesta noite, neste devocional, aqui na sede dos Metroviários de Cristo, eu desejo a você que intensifique a sua fé e que coloque a sua fé em Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra e todos nós, o Deus que tem um propósito para a sua vida. Eu vou orar pela sua família, vou orar por você e eu quero que você receba esta oração. Feche os seus olhos ou apenas aceite este momento de oração para que Deus possa intervir na sua vida e te trazer bênçãos celestiais e também materiais. Senhor Deus, Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por estar aqui na Tua presença. Nós não somos nada, Senhor, nós somos pó e cinza. Nós somos nada diante de Ti. Tu nos escolheste, Tu nos chamaste. Tu és o Deus Redentor, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Todo o poder está sobre Ti. Não há outro além de Ti. Tu és o Deus único e verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente. Aquele que nos conhece no profundo. Aquele que nos sonda. Conhece o nosso espírito, alma e corpo. Queremos, ó Deus, nos colocar à Tua disposição. Pedir a Ti, Senhor, pela vida daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que ouviram esta palavra, que da mesma maneira como a fé foi importante na vida dos patriarcas, dos primeiros homens e mulheres de Deus, daqueles que em algum momento foram alcançados por Ti no Teu propósito e entenderam e compreenderam este propósito, entenderam qual era o Teu objetivo para as suas vidas. E eles colocaram no seu coração crer, acreditar e receberam a parte da sua promessa. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu possa alcançar as vidas nas suas casas, nos seus lares, alcançar as suas famílias, alcançar o ser, aquele que está abatido, desanimado, que por algum motivo perdeu a sua fé em Deus. Nesta oportunidade, alcança a sua vida, Senhor, para que ele possa entregar-se verdadeiramente a Cristo, colocando a sua fé permanentemente no Deus Salvador. Assim nós te pedimos e te
clamamos também pelas bênçãos espirituais e materiais sobre a sua vida. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Eu quero agradecer a você que nos assistiu e que nos acompanha também pelo canal no YouTube, Metroviários de Cristo, o EMESP, e também aqui no canal do Facebook, na nossa página e também no nosso Instagram. Então você pode acessar o nosso Instagram e também, se quiser participar do nosso grupo de oração, nós temos um grupo no WhatsApp onde compartilhamos todos os dias com um intercessor as orações do mês. Queremos também convidá-lo para o dia 15 de julho, estar conosco ali no Metroclube Jabaquara para participar da nossa confraternização de 2023, nossa primeira confraternização. Todos os associados estão convidados, seus familiares. Também queremos já dizer a vocês que estamos felizes porque Deus nos abriu uma porta na Universidade Mackenzie e estaremos no dia 19 de agosto, às 14 horas, ali na Rua Piauí, no prédio da Universidade Mackenzie. Estaremos no auditório desta universidade, fazendo ali a nossa comemoração do Jubileu de Pérola, 30 anos da UEMESP, 30 anos de fundação desta associação de cristãos que são pertencentes ao quadro dos funcionários do metrô de São Paulo e que tem também atuado juntamente com algumas entidades e igrejas cristãs que têm amparado as almas necessitadas. E nós estaremos comemorando esta data tão importante, 30 anos de UEMESP. Você é o nosso convidado, mas eu preciso da sua confirmação devido à lotação do local. Então você vai ter que confirmar conosco a sua presença para que nós possamos garantir o seu assento no dia desta confraternização. O Jubileu de Pérola, dia 19 de agosto, na Universidade Mackenzie, no prédio localizado na Rua Piauí, acesso pelo metrô Higienópolis Mackenzie, da linha amarela. Deus abençoe você, muito obrigado a todos.